Graça e paz, casais. Eu sou Joyce de Edno Eu sou Edmund Joyce e nós estamos aqui para trazer o devocional conjugal, cujo tema é Perdão e Diálogo. e o texto que vamos deixar para a meditação encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27, e diz o seguinte: Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e que não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. No decorrer de todo o trecho deste texto que acabamos de ler, dos versos anteriores aos versos posteriores, o apóstolo Paulo fala aos Efésios sobre como se deve viver uma nova vida, sobre qual deve ser a conduta deles como membros do corpo de Cristo. Porém, ele, em dados momentos, também apresenta o lado negativo, ou seja, o que devemos deixar para trás. E nós, como verdadeiros casais cristãos que somos, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, 2 Coríntios 5,17, devemos nos esforçar para vivermos um casamento segundo a vontade de Deus. De fato, não existem casais perfeitos, mas devemos sempre lutar para dar certo, lutar para honrar o compromisso que firmamos diante do Pai. Sabemos que somos uma só carne e que o mal que porventura um causar ao outro terá consequências para ambos. Mas, glória a Deus, existem caminhos aos quais podemos enumerar alguns que podem nos livrar das ciladas do inimigo das nossas almas. E que a gente vem ao longo dos dias aprendendo. Já entendemos a importância da oração conjugal, aprendemos sobre fazer a diferença como casais cristãos no mundo atual, como ter uma vida financeira baseada na palavra, como valorizar o nosso casamento e hoje iremos aprender, em nome de Jesus, sobre a importância do diálogo e do perdão. E afinal, o que é diálogo? E qual a forma certa de o fazê-lo? Diálogo é a troca de ideia entre duas pessoas que têm como finalidade chegar a um bom entendimento. É a maneira certa e como Deus orienta que seja todas as coisas em nossas vidas. Em Coríntios 14:40, mas faças tudo decentemente e com ordem. 5 pontos básicos para um bom diálogo. Primeiro, evite conversar quando estiverem nervosos. Segundo ponto, não use de ironia quando estiverem conversando. Sejam verdadeiros. Terceiro ponto, seja coerente, sem acusações descabidas antes de iniciar as conversas. Tenha convicção do que estão falando. Quarto ponto, não ousem se desrespeitarem, principalmente na presença de outras pessoas. E isso inclui os filhos também. Quinto ponto, fale o óbvio, pois para você algo pode ser óbvio, mas para o seu cônjuge não. Então, mas se não vigiarmos e dermos espaço ao ressentimento, se um ou outro não tiver disposição para o diálogo, se formos contra os princípios e deixar que a nossa raiva nos faça pecar, será o fim? É possível que tenha jeito de resolver? E se o pecado ele parecer imperdoável? Você sabe perdoar? Você sabe o que é perdão? Então a gente vai deixar aqui também 5 pontos básicos para você perdoar. Primeiro, perdoar é reconhecer que pecadores, perdoados por Deus, perdoam. Segundo, perdoar é cancelar a dívida do outro. Terceiro, é prometer não remoer o que aconteceu e nem usar de vingança, levando em consideração o propósito, que é a reconciliação. Quarto ponto, é não difamar. Quinto ponto, e principalmente entender que, mesmo sendo nós os ofendidos, os magoados, se não liberarmos o perdão, não ficaremos impunes, pois Deus não se deixa escarnecer. O perdão, ele não é um pedido, também não é uma recomendação, é uma ordem divina, uma dádiva de Deus. Deus nos manda perdoar como Ele em Cristo Jesus, onde está escrito em Efésios 4:32.
Então, diante de tudo que foi falado, podemos afirmar sem medo de errar que o perdão e o diálogo são os dois principais pilares que sustentam um casamento e o tornam bem-sucedido. O perdão está fundamentalmente ligado ao amor, e Deus é amor. E onde Deus está, é impossível que algo dê errado. Mas se precisarem perdoar, exerçam o amor que tenham pelo outro. Em Lucas 7,47 diz: Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sem o amor, sem o diálogo e o perdão, é impossível esquecermos a injúria que sofremos. Somente o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Que escolhamos sempre perdoar e que façamos isso de todo o coração, sabendo e crendo que o nosso galardão vem dos céus.